Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este seminário sobre o Mendeley. Já não é uma novidade, porque já trabalhamos sobre este tema, portanto, eu hoje ia mais para uma perspectiva mais prática do que teórica. Vou só passar aqui por cima, só para relembrar alguns aspectos do que já falamos, de algumas temáticas. E, portanto, iria avançar aqui em algumas questões até que nós já abordamos quando tivemos nossa unidade curricular. Portanto, vamos aqui passar por como citar, referenciar, onde pesquisar, Mendeley, o online, o desktop, validação de referências e o Word. Portanto, as normas existem e existe aqui um exemplo de várias formas de citar e consoante a norma, como já vos expliquei. Olá, boa tarde Inês, seja bem-vinda. Depois, onde pesquisar, já agora vamos fazer ao contrário, em vez de eu dizer, digam-me vocês onde é que vocês agora têm andado a fazer as vossas pesquisas, para tornar isto um bocadinho mais emocionante, não ser só eu aqui a falar. Portanto, onde é que vocês estão a fazer as vossas pesquisas para os vossos projetos? Nuno, por onde anda? Ora, RSCAT, isso é garantido. O Scholar Google também é a Beyond, por aí. As e-library, quando não estava fechado pelo FBI, pronto, me chatice. É um colateral da guerra, porque era uma maravilha. Até há alguns papers que não se encontravam em lado nenhum, consegui lá desencantar. Mas pronto, tenho andado assim mais por aí. Tem? Pronto, cursos que faço e que têm bibliografia que se enquadra naquilo, aproveito logo, como é óbvio. Algumas formações que vou fazendo em paralelo para sempre que vejo algum tema relacionado com aquilo que eu estou a fazer, tento inscrever-me e tudo o que é bibliografia que realmente é importante, utilizo. Okay. Mais alguém vai pesquisar do outro lado? Não? Além destes que o Nuno falou, só fazer aqui, portanto, disse, JSTOR também é uma boa forma, uma boa fonte, Network Digital Library, também tem teses e dissertações e, portanto, é uma boa fonte, mesmo que não seja pelo tema do trabalho, da tese ou da dissertação, pode ser também por bibliografia que esteja nesses trabalhos. E depois tem os repositórios institucionais, Science Direct, as revistas, tem interações que é de Santarém, Latindex, portanto, as Scopes podem pesquisar também nesses espaços alguns dos trabalhos. Já tinha falado deste site na aula sobre Crossref, que é para fazer a verificação da referência e, portanto, é uma boa forma que nós temos para fazer essa confirmação. Ter em conta que nem todos os documentos que estão aqui, ok? Portanto, há a possibilidade de vocês procurarem e não encontrarem, mas a maioria está. Depois temos citações diretas, isto é só para fazer uma validação, fazer um refresh do texto, ter sempre a questão da página, estar entre aspas o texto integral, ter em conta que se eu fizer a tradução de um texto de outra língua, nós devemos pôr também, se eu fizer a tradução, nós devemos pôr, entre aspas, o texto traduzido,
e mencionar que a tradução foi uma tradução do autor, ok? Portanto, que é nossa, não queremos fazer uma tradução. O ideal é colocar na língua, mas, por exemplo, imaginem que é alemão, não há muita gente a ler alemão, e, portanto, se calhar poderá ser a tradução. Eu coloco o texto entre parênteses, desculpem, entre aspas, e faço a nota que a tradução é uma tradução livre do autor, para que isso conste. Se for uma tradução direta também com mais de 40 palavras, portanto, fica em destaque, fazer depois a devida citação e a devida referência entre parênteses, em baixo. Se for indireta, portanto, fazer a menção ao autor e ao livro, portanto, através do ano. Ou algo que eu li em algum lado, então eu devo terminar a minha ideia com o autor que eu utilizei para chegar a esta ideia. A citação de citação é aquilo que não é conveniente utilizar, mas devido às circunstâncias que muitas vezes nós não temos acesso a todo o conteúdo, podemos colocar e fazer a citação de citação. Isto para quê? Primeiro, para identificar o conteúdo que nós lemos, referir a autoria do documento e daquilo que nós estamos a publicar, o que nos vai dar credibilidade do nosso trabalho, e evitamos também desta forma o plágio. Há determinadas ferramentas de antiplágio, como eu já tinha falado nas aulas no ano passado. Então, existem estas três, que são as mais conhecidas, sendo que o Turnitin é aquela que a escola vai adotar e, portanto, vocês têm aqui, por exemplo, um exemplo de plágio, ok? Ou detecção de plágio. Ter em conta que nunca devemos olhar para a percentagem por ela própria, ou seja, eu dizer que 16% não tem plágio e 89% tem plágio. Nós, quando olhamos para isto, devemos olhar sempre com um olhar crítico e analítico, e por isso, quando eu estou a fazer uma análise, eu devo sempre olhar para um relatório e analisar o que é o plágio, o que é destacado para esta análise. Portanto, eu tenho aqui os textos, ou seja, este 2 é referente a este, não é? E a percentagem que foi retirada de cada site ou documento. Neste caso, eu, por exemplo, tenho aqui 25% do texto, deste texto, é retirado do site da Vorten. Okay? Isto é um exemplo. Professor, desculpe, está a partilhar alguma coisa? Boa. Estamos a ver. Estou a partilhar convosco. Boa! Nós já não estamos muito bem e assim ainda é pior. Obrigada. Já deviam ter falado há mais tempo, estava eu aqui a partilhar. Não, agora é que falou. Eu atrasei-me um bocadinho porque eu só saí às 6h15, mas deixei os miúdos ir um bocadinho mais cedo para ver se me despachava. E por isso não sabia bem o que é que o professor estava a falar, podia não estar. Quando começou, se virem aqui, é que eu disse, pronto, deve alguma coisa estar. Estão a ver agora a minha tela? Sim, agora está bem. Então, só andar aqui um bocadinho para trás, porque, pronto, a outra parte, a apresentação, vocês também já viram. E depois eu também disponibilizo novamente a apresentação depois no Moodle. Mas só falar aqui do Turnitin, que é a ferramenta que damos, que a escola vai ter, e portanto no Turnitin a questão do plágio, como vem, não podemos fazer a menção de que há plágio ou não há plágio pela percentagem
de conteúdo. É sempre necessário analisar. E, portanto, neste primeiro, e ainda bem que eu disse isto, que é para a Carla poder me chamar aqui a atenção, porque os outros já estavam, não estavam a ver, já estavam a ver. Nós temos sempre aqui a identificação. Estão a ver o meu rato, certo? Vão ver aqui, eu vou pôr aqui... Sim, estamos a ver. Ok, pronto. Está aqui. Aqui tem o 2 e o 1, que significa esta informação. Okay? O 1 significa que é o percentual, ou seja, o que tem mais percentagem de plágio e assim sucessivamente. E quando eu clico neste espaço, okay, eu vou ter esta informação, ou seja, ele vai-me dizer qual é que é a fonte e onde é que está, e tenho aqui o texto original, vão ver? E ele sublinha. Eu posso, a qualquer momento, fazer o desmarcar isto, se eu considerar que isto não é cópia. Imaginem, por exemplo, numa circunstância que vocês escrevem um artigo ou vocês estão a escrever algo que é do próprio, ok? E ele foi buscar uma palavra, um conjunto de palavras, uma frase que vocês utilizaram noutro contexto, e isso não é plágio, não é? Porque é nosso. Quando é uma frase, não é? Claro que se nós estivermos a copiar, eu escrevo um artigo e a seguir vou escrever outro artigo e estou a copiar 90% das páginas, claro que aí é autoplágio. Okay? Portanto, também relativamente àquilo que eu escrevo, eu devo ter a preocupação de fazer referência aos meus textos, sendo que não devo fazer um novo texto com só citações minhas, mas devo ter a preocupação de as citar quando as uso. Okay? Alguma questão sobre isto? Sobre a questão do plágio? Não? Não. Ok. Eu tenho uma questão. Força, Inês. Desculpe, nas suas aulas informou de um caso prático e real, de uma submissão de uma tese que entretanto tinha sido de uma rapariga, depois alguém meteu numa plataforma de verificação. Esse Turnitin, para nós próprios nos certificarmos do contexto da análise de plágio, se é que ela existir, pode ser usado pelos alunos? E sim, é preferível sempre utilizar em contextos, imaginando que vocês estão a fazer isto em contexto da vossa dissertação. Sim. Aquilo que eu aconselho é, com o vosso orientador, ele colocar uma atividade no Moodle, não é? Que não coloque o vosso trabalho na base de dados. Para quê? Ele vai fazer a validação da percentagem de plágio, ok? Vocês podem analisar, mas o vosso trabalho não vai para a base de dados, ok? Fica só no Moodle. E, portanto, não entra dentro da base de dados. Ele vai, analisa, mas não fica lá retido. Só faz o rastreio, não é? Neste caso só faz rastreio, ao contrário da outra situação onde havia 100% Sim, de a plágio. outra situação foi o quê? Foi a aluna que individualmente submeteu o trabalho à base de dados, fez o rastreio, mas o trabalho ficou registado na base de dados. Quando o aluno efetivamente ia para entregar a dissertação, obrigatoriamente e por uma questão legal, teve que passar pelo Turnitin, neste caso. E o que é que acontece? Ele detectou 99%, porque deve ter havido alguma alteração entre um passo e o outro, 99% de plágio, sendo que a maioria era num trabalho dele próprio. Portanto, ao fazer isto,
o trabalho ficou registado na plataforma, na base de dados, a entrega foi feita por 2 pessoas diferentes, apesar do título ser o mesmo. Okay? Em algumas circunstâncias, isto é possível de ser feito, que é, eu faço a submissão é feita pelo mesmo autor, o título do trabalho é o mesmo, então o Turnitin do lado dele o que vai assumir é que aquilo é uma atualização e então não vai fazer o plágio. Mas para isto é preciso ter muito cuidado. Porquê? Porque eu não posso alterar em nada o título do trabalho e eu tenho que enviar pela mesma via que enviei anteriormente. Ou seja, imaginem que vocês estavam a enviar a vossa dissertação, um capítulo da vossa dissertação, através da disciplina de ESA, ou da unidade curricular de ESA, de Ética. E agora, nesta unidade curricular, iam voltar a submeter. Isto iria dar plágio, porquê? Porque ele não reconhece, apesar de ser a mesma plataforma e vocês serem as mesmas pessoas, okay? Ele não vai reconhecer que aquilo é o mesmo trabalho. Ele tem 2 entradas diferentes. Porquê? Porque são 2 unidades curriculares diferentes. Se for na mesma unidade curricular e se for na mesma atividade, ele vai partir de um pressuposto que é o mesmo trabalho e, portanto, houve um upgrade ao trabalho e, portanto, vai fazer essa validação a partir daí. Tá bem? Por isso é que é importante que não façam submissões vossas do vosso trabalho, okay? Em nenhuma plataforma que fique registro da base de dados. Porque... Deve ser através do orientador, não é? Exatamente. Ou seja, através até, pode ser num espaço que tenham no Moodle com o orientador ou num seminário de orientação, que haja um espaço de submissão dos vossos capítulos ou do draft da vossa dissertação e que nas configurações do Turnitin não esteja que seja para depositar no repositório, seja que seja para não colocar no repositório. Desta forma, vocês têm o rastreio, sabem qual é o nível de percentagem, conseguem analisar, até com o orientador, não é? E depois, quando for o produto final, podem então submeter para o repositório. Isto caso se os serviços académicos não o façam depois também. Se vocês sabem que os serviços académicos vão fazer, não o façam, está bem? Porque senão depois vocês vão ser brindados com um plágio bastante elevado e não faz sentido, está bem? Certo. Uma outra questão também está relacionada com isto. Ao longo das suas aulas também referenciou aquela questão dos questionários. Supomos que, eu sei que os questionários têm que ser validados ou são validados através de um determinado modelo que depois é referenciado, ou então podem ser construídos pelo próprio. No caso de ser pelo próprio, para que ele seja validado, ele também vai ser cribado através do Turnitin? Ou pode ser criado? Não, cribado, pode ser. não? Ele tem que ter, para ser validado, tem que ir a stakeholders e pessoas que sejam pares daqueles que vão responder e stakeholders da área, para validarem também o questionário, para fazer sentido. Não é? Ok, obrigado. Obrigada, é só isso. Obrigado. Mais alguma questão de alguém? Não? Ok. Então, relativamente ao Mendeley, não sei se ainda têm o registro. Se não têm o registro, devem fazê-lo em mendeley.com e podem fazer o download da ferramenta para o vosso desktop, que era interessante de forma a que possam fazer a parte prática da sessão de hoje. A minha ideia seria muito de vocês construírem já a vossa base de dados também do vosso Mendeley e, portanto, seria um seminário um pouco mais para o prático.
Então, têm aqui para criar conta, eu penso que todos têm conta, porque na altura falámos disto. Caso já não tenham instalado no vosso PC, podem fazer aqui o download. Ele tem formato para Mac ou Windows, portanto podem colocar o vosso e-mail, procurar pela instituição, e dentro do Mendeley vocês têm, da web do Mendeley, têm vários campos. Tem um que é a possibilidade de encontrar fecheiros ou artigos de investigadores e, portanto, basta colocarem aqui palavras-chave e fazem essa pesquisa. Depois tem aqui a zona em que tem o vosso perfil. Eu depois já vou online para vocês verem. E depois tem aqui a parte da pesquisa e da livraria. Deixem-me só ir aqui. Oh, professor Nuno, mas essa imagem que está a mostrar é do online, não é? Exatamente. Deixem-me só tirar aqui isto. Portanto, este é ainda o online, está bem? Portanto, eu vou apresentar um bocadinho o online e depois vou ao desktop até para terminar com o desktop. Portanto, podem criar a vossa conta aqui, podem fazer o download aqui, podem pesquisar aqui, por exemplo, e-learning, ok? Tirem o mais, coloquei ali. Tem aqui vários artigos que abordam a temática, ok? Portanto, e que vocês podem, eu, por exemplo, posso ver o artigo, posso fazer uma leitura e um bocadinho as relações, a informação, e na informação tenho o título, tenho o abstract, que me permite perceber se o artigo faz sentido para o meu trabalho ou não. Se fizer sentido, então eu posso adicionar à minha livraria e ele fica logo registado. Okay? Eu vou fazer agora para vocês verem. Eu não tinha ainda aberto a conta, portanto, ele vai-me logo dizer que ainda não está aberta. Basta vocês criarem a conta. Tá? Portanto, imaginem, por exemplo, ferramentas de e-learning na Universidade de Botsuana. Ok, eu não li, mas vou achar que isto é interessante. Eu clico aqui, venho aqui ao Library e aqui eu tenho já quais foram os que foram recentemente adicionados. Okay? Eu tenho aqui os dois que adicionei agora. Estão a ver? Tenho adicionado às 18h33. O que é importante vocês fazerem? É que quando adicionam um documento, para perderem menos tempo depois, a posteriori, quando precisarem dele, e validar esta informação toda. Ok? Então, deixa-me ir aqui. Portanto, um deles era este documento. Eu vou aqui abrir. E vou abrir aqui a livraria num separador novo. E isto é muito importante perder este tempo para que nós possamos depois validar muito bem as coisas. Okay? Então, o que é que eu tenho que ter? Ok, tenho aqui o título, e o título, eu vou pôr isto em duas janelas, e vou pôr esta aqui, que é para ser mais fácil de vos mostrar. Ora, tenho o título, bate certo, tenho os autores, batem certo. Ter em conta que os autores nós devemos
escrever o apelido, vírgula e os primeiros nomes e fazer Enter para autor 1, fazemos Enter, autor 2, Enter e autor 3 e assim sucessivamente. Devem estar por linhas, ok? Depois, tenho aqui que isto é um journal, ok? Está aqui. Tenho qual é que é o jornal, tenho aqui, ok? O título, o ano, as páginas eu posso pôr ou não, o volume, qual é o issue, abstract, depois está no Scopus, DOI e por aí adiante, ok? Esta informação, se não tiver, por exemplo, na Scopus, pode não estar na Scopus, não faz mal, ou seja, nós só colocamos a informação que temos, está bem? Ok, este está validado, está validado. Portanto, depois, eu tenho aqui uma questão que é, eu tenho este documento, ok? E eu, ao ler, eu posso ir tirando as minhas anotações aqui. E ir escrevendo. E isto é útil para quê? Eu agora estou a ler o documento, não é? Mas só vou trabalhar sobre este tema mais tarde. Ora, se eu só vou trabalhar mais tarde, muitas vezes eu leio um artigo, fico com a ideia e depois fico naquela ideia. Ok, eu depois vou-me lembrar disto. Não é bem assim. Normalmente, diz-me a experiência que as pessoas esquecem-se depois, ok? E quando vão voltar outra vez a querer lembrar, vão ter que ler outra vez o artigo porque já não se lembram. Então, estas anotações funcionam muito bem para vocês irem relembrar daquilo que tiraram os vossos apontamentos, ok? Artigo a artigo, e aqui eu consigo facilmente ter essa noção. Depois, eu tenho também aqui um bocadinho o que é que eu vou escrever, ok? Por página, portanto, são duas formas que eu tenho de ir registando a informação relativamente a este artigo. Não é? Isto é muito útil porque vocês, em qualquer lado que tiverem um Mendeley, vão saber do que trata, porque é que acharam interessante, quais foram as frases que retiram daqui. Podem fazer aqui como uma ficha de leitura, só que fica associada ao documento e ao online. Em qualquer lado, vocês acedem a ela. Portanto, depois explicar aqui um bocadinho a parte da livraria, ou melhor, vou aqui, antes de ir aqui à parte da livraria, vou aqui à minha parte. Okay. Se vocês clicarem no vosso nome, tem a parte dos settings, da privacidade, download, ajuda e suporte. Nos settings, portanto, vocês têm o nome, o e-mail, quais são as áreas que têm, ok? Eu posso ter o download do vosso profile, podem fazer em JSON e texto. Tem o perfil da Scopus associado, se tiverem Scopus, ou seja, isto permite fazer uma interligação com os textos que eu tenho na Scopus, portanto, ir buscar, subscrições que eu tenha. Tem também nas subscrições uma coisa que é muito interessante, que é, a minha conta é gratuita, eu sei que tenho a capacidade de 2 GB de espaço e neste momento tenho 940 megabytes utilizados. E aqui vocês conseguem ir fazendo uma gestão de artigos. Tá? Eu não sugiro que vocês coloquem tudo o que é PDF aqui. Isto porquê? Porque depois vai-vos ocupar este espaço. Tá? Portanto, tenham em conta. As notificações que tenham, parte de carreira, se quiserem, pagamentos, se quiserem efetuar, eles também agradecem. E pronto. Mas a conta gratuita chega suficientemente. Parte da livraria, antes de irmos para a parte do desktop, tem no online, vocês podem gerir isto tudo. Okay?
Ah, vocês podem adicionar aqui nas extensões sais. Se virem aqui, vão ver, eu posso pôr agora aqui, tem aqui uma extensão que é do Mendeley. Imaginem, eu vou aqui ao Google Academics, Google Académico, vou pesquisar qualquer coisa na área do Blended, ou aulas híbridas. Tenho este artigo. Para já, vocês podem definir aqui os intervalos, podem definir por datas, de língua e por aí adiante. Portanto, vamos aqui a este texto. Eu tenho este texto, okay? É um PDF. Portanto, ele tem aqui que isto é publicado no livro, portanto, é um livro físico. E se eu vier aqui, okay, ele não consegue fazer a interação. Not close next. Ok. Ele ainda está a ligar. Mas eu posso fazer. Professor, há alguns que eu consigo fazer isso e outros não. Outros também me acontece isso. Exatamente. E isto é Ou porque... seja, uns ficam assim a pensar e nunca me põem, outros clico nesse botão e ponho diretamente na livraria o documento. Outros também me acontece isso. Isto tem a ver com os metadados que estão na rede. Ou seja, aqui é um fecheiro, um PDF, estão a ver? Portanto, não é uma página. Agora, se eu for, por exemplo, aqui à Engie Global, por exemplo, que é uma editora, bem, e, por exemplo, se eu for procurar um capítulo meu, ok, pode ser este. Se eu clicar aqui, isto agora a internet está um bocado lenta, ok? Eu posso, ao fazer, ele aqui ainda está a pensar, mas é porque eu tenho aqui muita coisa aberta. Vamos só aqui ver o que é que... Vou fechar esta. Então, vamos fazer de outra forma. Deixa-me ver aqui. Isto. Então, deixa-me só aqui. Só ver se ele abre. Ok. Este é o desktop, depois já lá vamos. Só que através do desktop vocês conseguem. Eu aqui também devia conseguir chegar lá. Hum.
Ok. Não é isto que eu queria. Vou fazer de outra forma, se que eu consigo. Ir lá. Ou seja, se repararem, ok. Esta é a versão de desktop. Tá? Aquelas duas que eu instalei há pouco estão aqui. Vão ver? Agora, aqui nas tools, eu posso fazer a instalação do web import. Ok. Eu vou buscar aqui só para ver se ele funciona. Pode estar. Ok, ele está a funcionar. Deve ser um problema agora do meu browser. Ontem estava a funcionar. Não percebo porque depois não está. Mas pronto, ele funciona. A única questão. Agora vou ver o que é que se passa, mas é um bocadinho aquilo que a Carla dizia. Há situações que ele não dá, há outras que dá. Por exemplo, neste caso da editora, ele iria dar. Okay? Teria que dar. Numa situação destas, não. Okay. Por isso é que ele não está a dar. Ainda está a pensar. Ainda está aqui a pensar isto. Estamos aqui a pedir. Talvez seja por isso que não consegue abrir este agora. Isso Porque já me ele agora ainda aconteceu. está ali a pensar. Já me aconteceu estar uns a pensar, depois abre outro e às vezes Mas quando pronto. fecho o outro, depois já dá. Mas eu fechei, mas ainda não dá. Mas normalmente nas editoras ele vai buscar esta informação. Nos artigos, quando eles têm a base de dados for bem alimentada, também funciona muito bem porque eu carrego o fecheiro no Mendeley e ele reconhece. Portanto, deixa-me ver se. Não. Ele está mesmo com. Não está a querer. Ok, pronto. Então, já expliquei isto. Aqui ficam todas as referências. Aqui adicionadas as mais recentes, portanto, as últimas. Tem aqui as dos últimos dias. As que foram lidas, okay? As mais recentes, não foi nenhuma. As favoritas, ok? Basta eu clicar na estrela e ela passa a deixar de estar favorita. Se eu vier às referências todas e colocar esta como favorita, que é aqui na estrela, significa que vai-me aparecer aqui. Estão a ver? Portanto, eu clicando na estrela, ele deixa de ser favorita. E isto é bom para quando eu estou a fazer a dissertação, eu ter aquele leque de artigos que para mim são fundamentais. E, portanto, eu tenho ali esta chamada de atenção. Depois, quando tiverem publicações vossas, também podem adicionar aqui. E, portanto, ficam com o registro. Aqui têm aquelas que foram eliminadas. Portanto, de vez em quando é conveniente eliminarem, até porque depois estão a ocupar espaço. E depois têm coleções, ou seja, temáticas que vocês podem ir gerindo. Okay? E os grupos. Grupos normalmente são espaços partilhados com outras pessoas que vocês têm. Imaginem que estão a escrever um artigo com alguma pessoa. Então vocês podem criar um grupo, ter em conta que não podem criar muitos, mas criam esse grupo, partilham fecheiros,
entre vocês e qualquer pessoa que esteja a escrever pode utilizar, a partir deste grupo, os mesmos fecheiros. Isto no online, está bem? Portanto, tem aqui esta funcionalidade. Depois de instalarem, vão ficar com este Mendeley Desktop. Okay? A versão é muito similar, portanto, eu tenho todos os documentos, os que li, adicionei recentemente, os que li recentemente, os favoritos, os que precisam de revisão, as minhas publicações, depois tenho as pastas e os grupos. Okay? Portanto, as pastas são coisas que eu crio só para me organizar. Aqui, portanto, a estrela é para ser favorito. O verde é porque li ou não li. Naqueles que eu adicionei o fecheiro, eu tenho aqui o símbolo que ele foi adicionado. Portanto, este caso, eu tenho o fecheiro aqui. Vão ver? Está aqui o PDF. Portanto, se eu tiver aqui um símbolo de Adobe, não é? Do PDF, significa que o fecheiro está anexado. Depois tem os autores, o título, o ano, a publicação e quando é que foi adicionado. Tal e qual como o online, eu tenho espaço para as notas e depois em alguns tenho espaço para os conteúdos. Okay? Ou seja, vão ver, este como tem o PDF, eu consigo ir para a página 10. Okay? Portanto, tenho aqui o artigo. Tá? E os detalhes, se eu quiser voltar para trás. E aqui eu posso fazer também esta leitura com notas, e adicionar aqui notas. Okay? E ele fica aqui os comentários, posso fazer highlights, posso mudar, por exemplo, fazer mais do que um highlight de várias cores, para fazer uma leitura mais assertiva, posso fazer aqui algumas referências, posso fazer em full screen, não. E isto depois fica no documento, ok? Ou seja, cada vez que eu voltar ao documento, ele tem cá a informação que eu deixei, bem? O que é preciso? Quando eu instalo, a primeira vez que vem aqui ao desktop, ele fica aqui com esta informação. Ou seja, se eu confirmo se estes detalhes estão bem ou não. Okay? Porquê? Porque eu adicionei-o pelo online. E, portanto, ele no online reconheceu que o fecheiro era aquele que estava correto, mas quando eu venho para o desktop, ele por vezes pergunta: está tudo bem? É isto que é? Okay? Vocês basta dizerem que os detalhes estão corretos e, portanto, ele assume. Não precisam de salvar em lado nenhum. Okay? Depois, como é que eu adiciono? Por exemplo, eu vou agora aqui, venho aqui a este documento e vou fazer o download do documento. Portanto, eu fui ao Google Académico, neste caso, tenho um PDF, okay? Vou guardar aqui nas transferências, portanto 2588, venho ao Mendeley e faço adicionar um fecheiro. Portanto, tenho aqui este, faço adicionar. E ele carregou-o aqui. Ok? Está aqui. Vão ver? Portanto, eu vou pôr recentes
adicionados, tenho aqui. Então, o que é que eu preciso de fazer? Fazer aquilo que eu disse há pouco, que é, portanto, tenho o título, ok, está correto. Tenho a pessoa, que é o Príncipe Torres, não é? Isto temos que validar se ele é mesmo Príncipe Torres ou só Torres, ok? Já lá vamos. O jornal, o ano, o número do fecheiro, ok? Está aqui, vamos ver. As páginas, 103 a 120, há de ser, provavelmente. Ok? Temos o abstract, temos o DOI e SSN, okay? Que é a informação que ele tem. Neste caso, a informação está toda correta. Ou melhor, vamos validar se está correta. Que é, voltamos outra vez para aqui, ok? E vou pôr aqui como citar este artigo. E tenho aqui o formato APA, ok? Então, Príncipe Torres está correto, ok? Porque ali Príncipe Torres, vírgula, tem o ano, ok? Depois tem toda a informação, ok? Portanto, está correto. A partir deste momento, eu posso utilizar este à vontade, que ele vai estar correto. Está bem? Isto é um carregamento com um fecheiro. Tendo em conta, se o fecheiro tiver os metadados corretos, isto corre lindamente. Mas nem todos os fecheiros, quando são carregados para a net, trazem os metadados como deve ser. Está bem? Por exemplo, mesmo vocês... eu fui ao recap e fui buscar o fecheiro ao recap. Em princípio, está tudo correto. Em princípio, sim. Mas, pela dúvida, eu devo sempre validar a informação. Ok? Alguma questão até agora? A minha única questão, não sei, tem a ver com as pastas. Ok. Que eu já criei uma pasta, mas eu depois não sei como é que ponho para lá as coisas. Ok. Se dá para pôr... É muito simples. Imaginem. Ok, vou por aqui. Okay. Tenho aqui o Príncipe Torres. Portanto, eu vou criar aqui uma pasta que é aulas híbridas. Tá? Faço o processo todo. Basta eu clicar aqui em criar um folder e depois clicar e fazer Enter. Ok? Venho ao documento, pego no documento e arrasto para dentro da pasta. Só arrastar, eu já tentei fazer isso, já tentei arrastar, já tentei copiar e eu era assim, alguma coisa estou a fazer mal. Não, é só Eu pegar vou tentar... e arrastar para aqui. Ou seja, mas eu tenho que pegar nele, ok? Não largo, estão a ver? Tenho ali um e selecionar. Ele tem que selecionar a pasta, ok? Tem que ficar azulinho. E arrasto. Se clicar, tem cá dois. Eu vou tentar fazer. Ok? Depois, aqui eu posso meter como lido ou não lido, favorito ou não favorito, necessitar de revisão, revisto. Ok? Posso, por exemplo, remover da pasta ou apagar o documento. Se remover da pasta, ele passa outra vez para os documentos todos, não é? Exatamente, está aqui. Está a ver? Ou seja, eu posso, porque me enganei na pasta, ok? Eu posso arrastar e voltar a fazer e recolocar. Vai? Mais alguma questão? Não, por enquanto era só essa. Ok. Pronto. Também podemos pegar e imaginem, vocês
têm uma pasta com fecheiros. Eu aqui não vos aconselho. Isto porquê? Porque depois vocês têm que validar um a um. Está bem? E, portanto, dá para vocês fazerem uma pasta com os fecheiros todos. Mas depois vai-vos dar muito trabalho porque vão ter que analisar um a um e depois já não sabem qual é que está correto. Portanto, o meu conselho é que façam um a um. Ou então, também, por exemplo, imaginem, vocês, no vosso trabalho, podem ter também livros físicos. E eu não consigo fazer a importação para aqui do livro físico, não é? Então, o que é que eu faço? Para poder utilizar isto em contexto de escrita da dissertação e poderem integrar esse fecheiro, então basta eu clicar, vou adicionar à mão, e então, primeiro, desculpem, vou escolher, é um book, é uma secção de um book, é um caso, é um programa, os proceedings de uma conferência, uma enciclopédia, um filme, um genérico, e por aí adiante. Okay? É uma tese, por aí adiante. Depois, colocam toda a informação que têm do vosso lado. O título do livro, os autores, o título do jornal, se for um jornal, se for uma magazine, okay? As publicações, o ano, as páginas, o abstract, as tags. As tags, por vezes, são muito importantes porque eu posso fazer a pesquisa pela tag e, portanto, tenho logo todos os artigos que eu selecionei pelas tags, pelas palavras-chave, as do autor, a cidade, o mês, e isto depois aqui vai mudando consoante aquilo que eu colocar aqui. Okay? Se é um capítulo de um livro, então aparece o livro, o ano, as páginas, okay? Depois o capítulo, a cidade, a edição, os editores, a publicação, o URL, se for online, o DOI, ISB, ISBN. Okay? Portanto, depois de colocar a informação toda, é salvar e ele vai ficar como este fecheiro que está aqui. Okay? Não tem o fecheiro, mas tem a informação. Tá? Depois podem adicionar folders. Aqui, sempre que eu fizer uma validação ou inserção de um documento online, eu devo também, quando abrir um Mendeley no desktop, ele vai fazer esta sincronização. Mas se eu tiver o desktop já aberto, ele não vai fazer automático, ok? Então, é aconselhável vocês clicarem aqui na sincronização e ele vai fazer a sincronização. Vão ver, está aqui. Ele depois no fim até diz quantos fecheiros fez de upload. Depois, no file, tem adicionar fecheiro, adicionar folder, por aí adiante, importar. Por exemplo, em algumas revistas, vocês têm o BibTeX e que podem descarregar, é um fecheiro. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui um fecheiro, deixa-me ver se eu não eliminei ontem. Não. Por exemplo, aqui estão a ver este fecheiro, é um fecheiro RIS, portanto, eu posso vir aqui, fazer o import do fecheiro RIS, eu venho aqui às transferências e clico. E ele coloca cá o fecheiro. Estão a ver? Portanto, como é que eu consigo este fecheiro? É simples. Se eu vier aqui, por exemplo, este fecheiro, deixem-me procurar outro, que este eu já cá tenho. Vamos pôr este. É de outra pessoa. Eu venho aqui. Estão a ver? Eu tenho aqui o RefWorks, EasyBix, Mendeley. Clico aqui no Mendeley.
ele não reconhece o fecheiro. O fecheiro está mesmo com problemas. Pronto. Mas vamos ver se este tem. Este não tem. Não queriam fechar. Já agora, também uma outra dica é que no Google Académico vocês têm aqui como citar. E aqui tem, olha, pronto. Então vou utilizar estes. Ok. Tem este. Estão a ver? Tem aqui o Bibliotex, o EndNote, o RefMan e o RefWorks. Basta eu clicar, ok, e ele dá-me a informação, não era isto que eu queria era o fecheiro. Não estão a ajudar. Eu a seguir já vou à procura de um que dê para fazer o download. Deixa eu ver se consigo. Isto é o PDF. Não. Pronto. Mas basta aqui do lado direito aparecer Bibliotex para descarregar e sai um fecheiro como está aqui este, portanto, em que seja RIS ou BIP e depois é só fazer o upload aqui quando se faz o import. Também posso exportar, portanto, imaginem que vocês estão a utilizar o menu e a seguir vão utilizar outra ferramenta, seja ele o EndNote, seja o Zotero ou outras. Podem fazer uma exportação de PDF com as anotações, seja as anotações que vocês fizeram. Podem fazer o sinal. Depois, aqui é só criar novas folders ou grupos, visualizar como citações ou tabela e depois o tipo de citação. Por exemplo, este já está com a 7ª edição, ok? Da norma APA. Se vocês quiserem mais citações, ou mais formas de citar, porque não estão aqui, não são contempladas aqui, normalmente nós utilizamos a norma APA, mas vocês podem clicar aqui em More Styles e podem pesquisar, sei lá, ANP, Portanto, aqui as que estão instaladas não estão. Okay. Pronto, tem aqui uma norma de Chicago da Universidade do Porto. Okay? Podem instalar. Okay? E a partir daí utilizam. Por exemplo, há algumas revistas que utilizam formatos muito próprios. Então, vocês podem pesquisar aqui por eles. Okay? Por exemplo, Harvard tem aqui várias de Harvard. Elsevier, com títulos, sem títulos, A2 e por aí adiante. Portanto, basta clicar e instalar. Normalmente, as revistas dizem qual é que é a norma que pretendem. E vocês podem fazer
essa instalação, ou se tiverem o site do estilo, que às vezes as revistas também enviam com o link, vocês colocam e fazem também a instalação. Depois, portanto, aqui vocês aparecem o texto e depois têm as ferramentas. Uma para instalar a Web Importer, ok? Portanto, se vocês clicarem, ele está a abrir o Edge, não está a abrir o outro. Portanto, mas eu já tenho aqui. Eu venho para aqui. Vou ver se ele recebe. Instalar. Ok. Já aqui está. Portanto, só fazer aqui o PIN para ele aparecer. E agora vamos ver se ele quer fazer as coisas como deve ser. Não. Pronto. O plugin hoje não está a querer nada com o meu computador. Desculpem lá. Mas pronto. Está aqui. Mas desaparece e não funciona. Pronto. Não sei. Mas ele funciona. Tá lá? Portanto, tenho aqui o plugin. Também podem instalar no Word. Para instalar no Word, eu aconselho que tenham o Word fechado, instalam e depois abrem o Word. Okay? Então, no Word, quando vocês instalam, depois de instalar, ok? Vocês podem fazer, ir ao Word e pôr nas referências. Ele demora um bocadinho de tempo, porque é muito pesado, é um plugin que é pesado. Ele aparece aqui, vão ver? E tem uma outra particularidade que é isto, tá? O Cite Mendeley. Ou seja, de uma forma mais rápida, eu tenho as citações aqui. Ou seja, okay. Então, eu posso fazer por aqui. Imaginem, eu estou a escrever Oliveira. Não estou a escrever nada. Bem, Oliveira disse. Bem. E então, eu venho. Posso fazer de duas formas. Uma, venho por aqui, inserir, escrevo Oliveira. Pronto, pode ser este. E eu clico. Se eu quiser colocar, agora, ter em conta quem é o autor, okay? Não pode ser este. Porque senão não era Oliveira. Pode ser este. Tá. Se eu colocar assim, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar o Oliveira e Morgado. Eu não posso ter isto porque eu já estou aqui a dizer Oliveira. Então, eu vou pôr Oliveira e Morgado. Okay? E aqui eu clico e venho editar. Se repararem, eu quando cliquei em cima, ele já não aparece inserir, aparece editar. Okay? Eu clico no editar, clico em cima do Oliveira e digo suprimir autor. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar só o ano. Ok? Então, diz blá blá blá. Ok?
Numa circunstância de eu estou a fazer uma referência de um conteúdo e tenho vários autores a falar sobre o mesmo conteúdo. Ou seja, eu estou a apresentar uma ideia que é dada por vários autores. Eu posso fazer por aqui, ou seja, imagina eu tenho o Oliveira, tenho este, depois tenho a Neuza é Pedro, depois tenho, sei lá, qualquer. Então, estes 3 autores, eu vou fazendo referência a estes 3 autores daquilo para dar um mote da minha ideia. Então eu coloco. Ele ordena as pessoas. Tá? Imaginem que isto é o final da minha ideia e que é validada por estes autores. Tá? Pronto, eu coloco. Imaginem que eu estou a fazer uma citação direta, okay? Em que eu uso aspas, e no fim das aspas eu vou colocar okay? Clique em cima do nome e vou pôr página 15. Okay? E aqui está o texto, tá? Entre aspas. Portanto, tenho aqui. Portanto, sempre inserir e fazer as várias formas. De outra forma muito rápida eu tenho aqui, imaginem, eu estou a escrever a ideia e a seguir esta ideia é deste autor, deste e deste. E eu faço inserir as 4. Ok? Ou seja, evito de vir aqui. Venho logo aqui. Ok? Este aqui surge com o plugin do Sit with Mendeley. Okay? Portanto, de uma forma rápida, eu não preciso de ir ali àquele aplicativo, venho por aqui. E, portanto, sei lá, eu posso, Oliveira, fazer a pesquisa e eu tenho todos os documentos. Vão ver? O que é que acontece? Imaginem que eu agora vou inserir esta citação. Ok? Ter em conta que isto depois é um berbicacho quando for para editar. Porquê? Porque depois fica aqui dentro destas caixas e, portanto, eu tenho que tirar daqui. Tá. Portanto, se eu aqui, ele já não está contabilizado. Portanto, vou ter que fazer outra vez. Clicar aqui e inserir. Aqui na citação eu posso fazer a mudança do estilo. Neste momento está para fazer com a norma APA. Ele diz aqui qual é que é a norma que eu estou a utilizar. Ora, para editar isto, imaginem que eu agora quero pôr a página, não é? Aqui já não dá. Se repararem aqui, eu clico aqui e ele já não muda ali para editar. Portanto, eu teria que adicionar página 15 à mão. Está bem? Portanto, estou a mostrar os dois aspectos de uma forma muito simples. Chegando ao fim, que é a parte mais interessante da ferramenta, eu quero adicionar as referências. Então, eu quero pôr aqui referências. É conveniente pôr isto como deve ser. Tá? A seguir, o que é que eu faço? Venho aqui e insiro a bibliografia.
Espera um bocadinho e tenho cá a bibliografia. Agora, ter em conta uma coisa, que é, se repararam, este não entrou. Tá? Nem este. Portanto, eu posso adicionar aqui, mas depois ele não entra automaticamente aqui. Está bem? Portanto, aquilo que eu digo é que vocês façam, a minha sugestão é que façam por aqui, que é para tirarem mais partido. Porque aqui é muito rápido, mas depois não aparece na bibliografia. Está bem? Questões? Isso também é ótimo porque o Mendeley City não me aparece no meu Word. Quando eu inseri... Tem que instalar. Pronto. Eu quando quando inseri o Mendeley, a outra parte, isso então tem que se inserir à parte, não é? Sim. Mas como diz que é melhor dessa maneira, eu tenho feito sempre, usando essa maneira. Eu prefiro esta, porque esta permite-me fazer isto de uma forma automática. Eu quando insiro, faço o refresh, até insere-me logo na bibliografia que eu já lá tenho, vai-me inserindo logo tudo. Exatamente. Pronto, então nem vou instalar o outro. Ok. Questões? Não há? Então, eu agora ia fazer um desafio. Que vocês pesquisassem 5 artigos, instalassem e colocassem no Word e depois mostrassem e dissessem qual é que é a dificuldade que tiveram. Ok? 5 artigos, de preferência, que vocês precisem. E variados. Sim. Ou sobre o mesmo tema. É como quiserem. Eu prefiro que seja da vossa área, da vossa dissertação, porque ao menos assim estão a trabalhar com um objetivo, não é? Professor, está-me a ouvir? Sim, José. O meu problema é que eu, volta e meia, perco as referências todas e aquilo deixa de funcionar. Portanto, tenho que voltar a fazer. Não sei, penso que é por mudar de computador, porque eu faço isto num computador, depois vou para outro e por aí fora. E sim, se o mantiver aberto no outro computador, há essa probabilidade. Se fechar, não. Eu tenho 3 computadores e, por exemplo, agora este aqui só trabalha aqui na escola, não é? Eu tenho o de casa e depois tenho outro no outro lado. Neste momento eu optei por não fazer as referências porque eu perco sempre aquilo. Mas a ver se chega ali a uma parte e depois... Abriste uma conta. Uma coisa, que é, guarda o documento aonde? Eu guardo os documentos no Mendeley, meto os PDFs no Mendeley, ok, não é? E depois faço estas coisas, não é? Certo. Então é assim, se eu guardar no Mendeley, ok, no desktop, valide sempre se houve a sincronização. Ou seja... Ele quando liga faz a sincronização. Diga? Ele quando liga faz a sincronização com o outro. Certo. Então significa que nunca perde. Ok? Porque a melhor forma de nós validarmos é eu inseri um documento, vou ver aqui os adicionados no online recentes e ele vê que está aqui. Estando aqui, em qualquer computador que tiver, ele vai buscar esta informação. O que eu penso que me estava a dizer é, está a escrever o documento e na escrita do documento eu estou a inserir as referências, ok? E quando vou abrir no outro computador em casa, elas não abrem. E isto pode ser porquê? Porque o documento não está online. Ou seja, está guardado no computador. E se for assim, não há forma de ele comunicar o documento entre computadores. Portanto, quando vocês têm mais do que um computador, a minha sugestão é guardem sempre os documentos que vocês estão a trabalhar na cloud, mas validem se ele
está efetivamente na cloud. Seja Google Drive, seja OneDrive, Dropbox ou outra caixa online. Okay? Porque se não tiver se não tiver online, o que vai acontecer é que o José esteve a trabalhar, por exemplo, na escola, chega à casa, tem o documento e não tem aquilo que esteve a trabalhar na escola. Porquê? Porque ele ficou associado ao computador da escola e não fez o merge para a nuvem. Okay? Está-me a dizer para eu pôr isso mesmo numa nuvem minha, né? A cloud minha. Sim. O documento que estiver a trabalhar. É que eu tenho-os colocado é mesmo no Mendeley. Lá dentro. É assim, os documentos sim. Os documentos pode deixar no Mendeley. Ok? Eu estou a dizer é que quando eu estiver a fazer este Word, este Word não pode estar guardado no meu computador. Tem que estar guardado ou na OneDrive, ou Google Drive, ou Dropbox, ou seja onde for. Para quê? Eu, daqui a pouco, pego no outro computador que tenha também o Mendeley, né? E vou à minha OneDrive, vou buscar este documento e ele funciona perfeitamente. Então acho que já percebi o erro. O erro é quando eu tiro da OneDrive e depois altero coisas fora, e depois quando volto a colocar, meto-lhe outra referência, meto A, B. Exatamente, então assim não vai lá. Assim vai estar sempre a alterar as coisas. Está bem? É importante, quando está a fazer o documento, guardá-lo sempre com o mesmo nome e sempre numa pasta. Para que ele não perca as ligações. Isto é como, por exemplo, imagine você tem uma disquete, não é? Que agora já não se usa, já é pentes, mas imagine a disquete. Você abria e entrava no outro computador, a saída, ou mesmo com as pentes, as portas têm identificações próprias. Okay? Então, ele vai reconhecer, e se você tiver uma apresentação em PowerPoint com links para outras, o que é que ele vai dizer? Vai dizer que, ok, este fecheiro está na porta D, por exemplo, não é? E no fecheiro, na pasta X, o fecheiro nome Y. Mas se eu mudar para outro computador e eu não tiver aquela porta, o que é que vai acontecer? Ele não vai abrir, porque ele não reconhece o caminho. Está a perceber? Ok. Portanto, o melhor é mesmo colocar esse... O que eu tinha pensado era só fazer isso já quando tivesse com isto mais ou menos feito. Não aconselho. Para poupar tempo, é melhor ir fazendo já. Porquê? Porque voltar atrás vai perder mais tempo. Assim, consoante fores escrevendo, e até pode ter logo, na última página, desculpem, na última página ter logo as referências bibliográficas. E ele vai logo atualizando, e vocês já têm uma noção do que tem. Okay? É melhor. Mais alguma questão? Não. Tinha essa parte de pôr a data e a página vai ter que ser feita à mão, não é? Pelo que eu percebi aqui. Não. Pode fazer manualmente, automaticamente, para colocar aqui, ok? Mas depois não sai na referência, não é? Não, é assim, só se utilizar este formato é que não sai na referência. Se utilizar este aqui, sai. Por exemplo, este está aqui, que tem página, está aqui. Então carregou nem alguma coisa para pôr a página, não foi? Apareceu aí um... Exatamente, ou seja, eu vou aqui fazer novamente. Portanto, eu vou fazer de novo. Que é, eu faço inserir, vou pesquisar, ou posso ir ao Mendeley, ok? Por exemplo, vou escolher este, faço cite, e ele vai logo fazer a citação, ok? Mas eu quero adicionar na página porque eu estou a fazer mesmo uma citação direta. Então, eu clico aqui novamente, venho ao editar, e aqui basta clicar em cima do nome,
e adicionar a página e fazer OK. E já lá está. Ok? E o que é que acontece? Eu adicionei aqui, se vocês repararem, eu não fiz nada, mas ele apareceu logo aqui. Estão a ver? Nas referências. Portanto, eu só o adicionei aqui, mais nada. E ele aparece de forma automática nas referências. Tá? Ok. Depois tenho que pôr lá isto Aquilo que eu gravado. estava a dizer relativamente à página é se eu tiver a utilizar o Mendeley Seed. Tá? Mas eu aconselho mais utilizarem esta ferramenta do Mendeley, o Omatic. Tá? Mais alguma questão? Desculpa, eu coloquei uma questão, mas agora já acabou de me responder. A primeira questão é que, em relação ao site Mendeley, no Chrome Web Store, quando a gente vai buscar as extensões, a mim só me aparece o Mendeley Web Importer, que eu já tenho. Este é um outro plugin para o Word. Sim, ele não aparece na listagem das extensões. A segunda questão é em relação a esse painel no menu das referências. Onde é que a gente vai buscar? Qual painel? Esse painel do Omatix, está tão Quando faz aqui, eu agora vou aqui fazer Tools. No próprio Mendeley desktop? Sim, aparece Sim. aqui. Agora está não instalar ou desinstalar, não é? Sim. Vai aparecer uma coisa com Install MS Word Plugin. Deixa eu ver então. É no Reference Manager? Tools? Não. No Tools, Não, sim. Tools, Sim. ferramentas. E é em segunda. Já vi. Pronto, já está Okay? aí. Tem Já que ter está. o Word fechado para conseguir instalá-lo, ok, para ele reconhecer. Ou seja, fecha o Word, Já instala e a seguir abre o Word. E depois de abrir o Word, vem aqui às referências e ele vai aparecer aqui a seguir às notas de rodapé. Pronto, é isso que eu estou a Ele, fazer. por defeito, vai ter a última versão da norma APA. Se não tiver, basta vocês selecionarem. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Ok, então eu agora daria 30 minutos para vocês fazerem a instalação do software, caso não o tenham feito ainda, e procurar 5 fecheiros, carregarem 5 fecheiros e fazerem esta interação com o Mendeley no Word. E depois apresentávamos aqui uns aos outros qual é que é a dúvida que eu tive, qual é a questão que me surgiu, qual é que foi a dificuldade. Está bem? Portanto, como nós já tivemos esta interação, facilita aqui um bocadinho o processo, reduz aqui um tempo também da formação e, portanto, depois dessa apresentação, ver dúvidas, terminaríamos a nossa sessão, se assim entenderem, para poderem jantar também. Está bem? Então, 30 minutos, vamos estar online. Vocês vão fazendo, se houver alguma dificuldade, para perguntarem, está bem? Ok. Se terminarem todos mais cedo, pronto, mais cedo a gente avança para a parte de ver o produto, o vosso produto. Só parar aqui a partilha. Entretanto, eu vou parar aqui a gravação.